Séculos antes do começo da história de Warframe, no caso a campanha do jogo, o sistema Origem estava sob total e completo controle de um império que personificava o ápice da tecnologia humana como um todo. Tanto dos nervos quanto dos circuitos, os Orokin possuíam controle de todo tipo de tecnologia viável e fisicamente possível, até tecnologia teórica, dentro das nossas percepções de o que é tecnologia. Mesmo com total controle sobre o sistema, os Orokin se viam diante de uma ameaça muito maior do que eles próprios. Uma ameaça que eles mesmos fizeram, os Sentient, máquinas sencientes capazes de superar a capacidade humana em raciocínio e adaptabilidade. Eles foram as criações dos Orokin para colonizar o sistema digital e assim, sabendo como posso dizer, a personalidade de seus criadores, decidiram se revoltar contra os mesmos, virando máquinas rebeldes e totalmente capazes de entender a própria tecnologia dos Orokin e como derrotar eles da melhor maneira possível. Assim se instaurou o confronto entre os Orokin e os Sentients, que ficou conhecido futuramente como a Antiga Guerra. Com todos os seus esforços para reprimir os Sentients, provando falhos, os Orokin não tiveram muita opção. Então, um dos arquimedianos deles, que é um cargo que representa os cientistas, estudiosos e intelectuais dos Orokin, no caso o executor chamado de Balance, teve uma ideia. Ele usaria da infestação, que é um composto de nanomáquinas biológicas que criam uma massa mutagênica semelhante a um câncer gigante. Ele usaria dessa arma que já se mostrou funcional no passado contra diversos inimigos para poder criar uma nova opção de batalha contra os Sentients. E assim o projeto Helminth começou a existir. Cultivando e transmutando várias partes diferentes da infestação e seus nanites, Balas conseguiria, como se fosse um cientista cruzando raças diferentes de cachorros para criar uma nova. Balas conseguiu criar a nova estirpe da infestação, que seria nomeada de Helminth. Fazendo a jornada sacrifício, a gente entende, nas memórias de Excalibur Umbra e nas relíquias vitruvianas de Balas, ele mesmo dizendo com as próprias palavras sobre como ele criou os Warframes, assim pegando os melhores do Império Orokin, voluntários ou não, assim indicando que ele sequestrava pessoas inocentes para poder passar pelo processo torturante de destruir mente e corpo de uma pessoa para transformar ela num monstro, uma aberração, uma máquina de guerra. Our hubris shone like a black star. For our technology, our war machines were your kin. How easily you turned them against us. We were forced to older means, not circuits, nor light, but flesh and disease. Our horrors passed, our ravaged outer colonies became gardens. We cultured the infestation, conceiving of a hybrid, transformed, but only just. The Helminth was created, born to yield these new warriors, worthy of battle against you, the great and terrible Hun Hao. We took our greatest, volunteers or not, and polluted them with these cultured reagents. They transformed. They became infested. But only just. Their skin blossomed into sword steel. Their organs interlinked with untold resilience. Yet their minds were free of the infested madness. Or so we thought. We set them upon the battlefield, biodrones under our command. The Warframes, all of them failures. Surprised? They turned on us, just as you did. And so we had no choice but to commit them to grave. This is all you know, Hun Ho, but there is a hidden half. A secret that lies within a place forbidden to you and your kind. I speak of the Void. O projeto se tratava de injetar a pessoa com nanites da infestação Helminth. Assim, a
infestação iria agir em transformar ela de dentro para fora, pegando seu corpo e transmutando em algo semelhante a metal orgânico, lâminas de metal orgânico que teria resistência de aço, e explodindo ela de dentro para fora, seu organismo iria se revirar, seus órgãos internos assim mutando completamente, se tornando tecnicamente perfeitos para a batalha e efetivos nisso também. A pessoa teria um porte atlético e capacidades totalmente sobre-humanas, até maior do que muitas máquinas de batalha. A pior parte disso é que o hospedeiro poderia continuar consciente durante esse processo e que talvez, eu teorizo que tenha sido muito doloroso. Logo após a transformação, eles iriam ser aplicados com prostéticos cibernéticos dos Orokin e muitos adornos, porque tudo sobre a sociedade Orokin se trata de estética, então por que não colocar alguns ouros e alguns pedaços de metal bonitinhos e brilhantes na máquina de guerra mortífera que acabaram de construir? Com o processo finalizado, os Warframes seriam uma entidade com a capacidade máxima de ambos os lados dualísticos. Eles teriam as forças da carne sem as suas fraquezas e as forças do metal sem suas fraquezas também. Onde a carne peca, eles iriam ter as próteses cibernéticas, e onde o metal peca, eles teriam a carne no lugar. Só que seria o ápice de ambos. Tecnologia Orokin mixada com a bioengenharia, que é a infestação, e nem sabemos de onde a infestação vem, não sabemos nem se os Orokin fizeram ela ou se ela vem de antes deles. Os Warframes estavam livres da colmeia infestada em sua cabeça, porém isso não quer dizer que estavam livres da loucura que carregava a mutação da infestação. Eu pessoalmente acredito que não só a infestação tem enlouquecido eles, mas também o estado de guerra e de batalha constante e de abusos que eles sofriam na mão dos Orokin, além de ter seu corpo totalmente desfigurado e transformado em algo que você não queira. Mas não importando qual seja a causa, os Warframes se tornavam instáveis mentalmente, se tornavam bestas, e bestas incontroláveis. E isso fez com que eles fossem uma pedra no sapato dos Orokins e se tornassem inefetivos com o tempo. Todos os Warframes estavam fadados a enlouquecer, até que os Orokin apelaram para a ideia de usar as crianças sobreviventes da Zarima, do acidente da Zarima Ten Zero no caso, para poder completar os Warframes. As crianças seriam conhecidas como Tenno, mas não irei contextualizar a origem de suas capacidades e habilidades sobre-humanas, pois esse vídeo não se trata dos Tenno, e sim dos Warframes. Bem, os Tenno possuem a capacidade de transferir sua mente livremente para outras formas de vida, ou não vivas também. E com o uso dessa habilidade, a transferência, que também era usada já anteriormente pelos Orokin para poder ser imortais, transferindo sua consciência para corpos mais jovens, os Tenno possuem a mesma habilidade, mas a diferença é que eles tinham total controle de como e quando fazer isso. Bem, quando os Orokins descobriram isso, eles descobriram um meio de capitalizar isso, fazendo com que os Warframes caídos ou executados pelo próprio Império tivessem suas mentes controladas pelos Tenno. Assim, os Tenno eles iriam controlar os Warframes, obviamente, mas livres da loucura infestada, livres da fragilidade mental que os Warframes têm, porque seria uma mente forte com um corpo forte, formando a arma perfeita em todos os fatores, e assim canonizando os Warframes como semideuses cósmicos desses ninjas espaciais e entre o Império Orokin. Até que esse experimento, os Warframes, os Tenno, levassem os Orokin à vitória da guerra, da antiga guerra, eles também foram os responsáveis pela caída do Império Orokin. Mas a história de como o Império Orokin caiu é para outro vídeo. Irei voltar a falar sobre os Warframes, que é o importante para agora. Olha,
essa secção do vídeo ela vai ser mais focada em quem tem um entendimento maior sobre a lore do jogo. Então, tipo, eu vou falar de uma forma mais informal aqui, porque ela vai ser mais especulações pessoais minhas e como eu acho que os Warframes funcionam dentro dos meus próprios pensamentos, porque não tem nada confirmado sobre isso, na verdade. Mas é meio difícil pra mim ler o roteiro enquanto eu falo sobre essa parte. E vai ter bastante repetição nessa parte do vídeo também. Mas basicamente é isso. Se você não entende muita coisa da lore do jogo, se você é novato, se você acabou de entrar, não vê essa parte do vídeo e só deixa o essencial, que foi o resto. Bem, pra essa teoria ficar sólida, eu vou me basear em dois fatores. Uma vai ser a jornada da Zarima e a outra vai ser o Whispers in the Walls. Porque nessas duas jornadas, duas coisas interessantes acontecem. No final da Zariman, quando você faz os percursos de Duviri no caso, e você consegue uma arma em Karnon, o cavaleiro, ele manda mensagem pra você e ele fala o seguinte: ele fala que ele estava pensando numa melhoria teórica para uma arma que não é tão usada assim, tipo, ela não é tão boa, e essa melhoria teórica se manifestou na arma com a energia do Void. O Void pegou os pensamentos do cavaleiro e manifestou elas em uma melhoria real para a arma. Isso também aconteceu com Duviri. Duviri é a criação de, tipo, é um livro de pensamentos manifestados em realidade. O que eu quero dizer com isso é, o Void, ele mimetiza pensamentos. Isso é algo que já é óbvio dentro da lore do Warframe. A segunda coisa, para poder dizer o porquê eu tô falando isso, é que o Albert Intrecht, ele fala durante um dos documentos dele que você consegue descobrir durante o jogo, no Whispers in the Walls, ele se refere aos protoframes, né, os protoframes, que eles são os Warframes de 1999. Ele diz o termo, se referindo a eles, como Void Attuned. Com Void Attuned, você pode interpretar isso de diversas formas diferentes. E o que eu interpreto disso é que eles são inferidos com a energia do Void, eles têm a energia do Void dentro deles. E, bem, onde eu quero chegar com isso é que, pra mim, pessoalmente, não faz sentido Warframes como o IRL ou o Hydroid criar água infinita com energia, o Atlas criar pedras, a Ember criar fogo. Não faz sentido isso ser nem a biologia da infestação, nem as próteses cibernéticas do Zoroark. Não faz sentido. Outra coisa é que eles têm uma energia renovável durante o jogo. E, bem, os Tenno, eles se dizem como baterias do Void infinitas. Eu não sei aonde, eu não tenho minhas fontes agora, mas se você pesquisar tem dizendo que eles têm energia do Void infinita. É isso que eles são, baterias. E basicamente, dizendo isso tudo, eu quero dizer que os Warframes, eles, durante o processo de criação deles, não são só maquinário e infestação. Eles também devem ter um certo nível de energia do Void infundida neles. E o que eu acho que os poderes deles são, na verdade, as skills deles, os poderes, são personificações das ideias e pensamentos de quem eles eram antes, quando eles eram humanos. E com a personalidade da pessoa se criou as habilidades. Por exemplo, o Umbra, ele era um Dex, e os Dex eles usam espadas, mais especificamente as espadas semelhantes às espadas orientais. E qual é o poder do Excalibur? Espadas. Então, nada mais justo, né? Então, por exemplo, a Ember pode ter sido uma piromaníaca e por aí vai. Então, isso também sustentaria o fato dos Warframes serem bem mais fortes com a presença dos Tennos. E juntando dos Tennos seria uma bateria, eles poderiam energizar as habilidades dos Warframes. É apenas uma teoria, não é nada confirmado, mas é o que faz sentido pessoalmente pra mim, e eu considero canônico, na minha cabeça, no headcanon, que os Warframes têm sim energia do Void infundida neles. Se você curtiu o vídeo e quer que eu traga mais lore de Warframe, eu também estou planejando em trazer lore de 1999, já que vai lançar Lotus Eaters logo. Então, se querem mais, apoiem, dê um like, comentem, qualquer coisa vai ser muito bem aceita. E é isso. Fiquem bem, tomem cuidado com o Homem da Parede.